acompanhasse a leitura do texto que está no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Jó 2, do 11 ao 13. O tema da mensagem de hoje é amigos de fé. Você tem um amigo de fé, irmão camarada? Você tem esse amigo de fé? O cantor aí da música popular brasileira já fez tanto sucesso com essa música. E às vezes, quando nós falamos amigos de fé, a gente pode até banalizar um pouco o que realmente é um amigo de fé. Mas nessa noite, nós queremos caminhar na palavra de Deus para ver quais são as atitudes e qual é o comportamento de um amigo de fé. Jó, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, vai nos dizer o seguinte: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, souberam de todo o mal que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. Quando ergueram os olhos à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e lançou pó sobre a cabeça. Depois, os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Agora nós vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 17, e nós vamos fazer a leitura de pelo menos 3 versículos. João, capítulo 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Espírito Santo, nesta noite, ao ler a Tua palavra, nós entendemos que ela está se renovando sobre a nossa vida, e que nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor outrora já compartilhou ao meu coração. Eu oro nessa noite para que o nosso coração esteja, Senhor, pronto para receber a semente, e que a semente venha germinar e venha florescer, e ao florescer também frutifique e esses frutos permaneçam. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor tenha liberdade nesta noite, para que, se necessário, eu me calar, mas que o Senhor nos conduza à revelação, ao entendimento do que o Senhor tem para nós como igreja. Abençoe a cada um dos meus irmãos que aqui estão. Alinha, Senhor, o nosso coração à revelação da Tua palavra, impedindo agora de todas as ações espirituais e malignas que venham interferir, Deus, na transmissão desta palavra. Nós oramos agora para que a nossa mente e coração seja guardado pelo Senhor, e as setas inflamadas do maligno, setas de incredulidade, ou até mesmo as setas que vêm trazer dispersão ou sonolência na vida dos meus irmãos, Senhor, que eu repreendo agora em nome de Jesus, e que esta noite, Espírito Santo, não fique marcada somente, Deus, por termos saído de casa para participar de uma celebração, mas que essa noite possa mudar os nossos destinos, que essa noite possa transformar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz que o dia da adversidade, o dia mau, baterá na porta do justo e do injusto. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos, logo lá no primeiro capítulo, nós percebemos que Satanás se apresentou diante de Deus, e ele fez uma pergunta, e Deus fez uma pergunta para Satanás. A pergunta que Deus fez para Satanás é: você tem visto meu servo Jó? Homem temente, homem santo, homem que se desvia do mal, homem justo.
É um homem que teme a mim. E a Bíblia vai dizer que Jó realmente era um homem muito abençoado. Fala muito abençoado. Ele tinha uma família abençoada. Ele tinha muitos filhos. E as suas filhas eram lindas. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muitos animais. Ele tinha muitas terras. Mas os mensageiros da desgraça chegaram na casa de Jó. Algum dia um mensageiro da desgraça chegou na sua casa. Um diagnóstico médico é um mensageiro da desgraça. Uma notícia de desemprego é um mensageiro da desgraça. Um divórcio pode ser um mensageiro da desgraça. Os mensageiros da desgraça chegam na casa de Jó. E a cada mensagem que Jó recebia, parte da sua bênção era tomada de forma repentina. Então ali ele foi tomado, todos os seus bens, ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos morreram. E a última situação que aconteceu foi que ele perdeu a sua saúde. Sabe, os mensageiros da desgraça, eles estão em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as casas. Nós só não sabemos quando ele vai chegar, mas vai chegar. Um luto vai chegar. E este luto, essa perda, pode ser também uma crise familiar, uma luta emocional. Muitas vezes nós passamos por desertos espirituais. Isso são os mensageiros que chegam à nossa casa. O que fazemos quando os mensageiros da desgraça chegam à nossa casa? Primeira coisa que nós precisamos entender são as verdadeiras causas do nosso sofrimento. É comum as pessoas dizerem: por que Deus permite que o homem sofra tanto? Por que Deus permite que as crianças sofram? Por que Deus permite que uma menina de 12, 13 anos seja assassinada tão brutalmente? Por que Deus permite que aquela casa foi incendiada e aquela família toda morreu dentro daquela casa? Por que Deus permite as guerras? Se Deus é Deus tão poderoso, por que Ele permite tanta desgraça? E é comum nós conhecedores da palavra de Deus, tentar dar algumas respostas com relação a isso. Você já tentou dar alguma resposta sobre isso? Quem aqui já tentou dar respostas? Seja sincero. Quem já buscou respostas sobre isso? Mais sinceros ainda. Porque tem situações que a gente olha e diz: que Deus é esse? Como assim? Deus amou o mundo de tal maneira, como foi o versículo que nós lemos hoje, em João 3,16. Que amor é este? Mas é quando chegam os problemas, é que nós precisamos entender verdadeiramente o que a Bíblia o que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Porque é quando chega a dor, que somos revelados de quem realmente nós somos. É quando chega a dor na sua casa. É quando chega o problema na sua casa. É que vai ser revelado o que há dentro de você. Mas também vai ser revelado o que há nas pessoas que estão ao seu redor. O que tem nas pessoas que estão ao seu redor. É no momento em que a desgraça bate na nossa porta. Nós vamos caminhar então em alguns versículos bíblicos e nós vamos entender algumas causas do sofrimento. A primeira causa do sofrimento, o sofrimento entrou no mundo por causa da queda do homem. Esta é a primeira e mais ampla explicação para o sofrimento humano. A entrada do pecado através da desobediência. Gênesis capítulo 3, versículo 17 vai nos dizer: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Gênesis 3,19 vai trazer: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Antes da queda não havia morte. Antes da queda não havia enfermidade. Antes da queda não havia abandono. Antes da queda não havia rejeição. Antes da queda não havia separação. Se não havia morte física, então o homem jamais se separaria um do outro. Mas a rebelião de Adão afetou toda a criação. Fala comigo. A rebelião de Adão
afetou toda a criação. Não foi a desobediência de Adão, mas foi a rebelião de Adão. Qual é a diferença de desobediência e rebelião? Desobediência é quando você peca e ao ser confrontado, você se arrepende e você pede perdão para o Senhor. A rebelião é quando você peca e ao ser confrontado, você se justifica e não se arrepende. Adão não se arrependeu, Adão justificou. Errar é humano, justificar é muito mais humano. É muito mais humano do que errar. Então, a rebelião de Adão fez com que todos nós nascêssemos com a semente do pecado. Primeira causa do sofrimento humano, o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22 vai dizer: toda a criação geme e suporta angústias até agora. A criação está suportando angústias por conta do pecado. Agora nós precisamos entender que nem todo sofrimento é consequência de um pecado específico na vida do ser humano. Mas todo sofrimento existe porque nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Quando você vê alguém sofrendo, você não tem que perguntar qual foi o seu pecado. Não, já a primícia disso é quando alguém está sofrendo, preciso entender. Todo sofrimento provém da rebelião de Adão. Ok? Fala para o seu irmão, entendeu o primeiro? Então vamos para o segundo? A segunda causa do sofrimento pode ser consequência de escolhas erradas. Quem aqui já não fez uma escolha errada? E se arrependeu dessa escolha? Torcer, por exemplo, para um time que não ganha nunca, essa é uma escolha errada. E aí você fica sofrendo lá, né, Samuel Natan? Samuel Natan disse: mãe, por que você não torceu para o Corinthians, mãe? Você tinha que torcer para o São Paulo, e agora eu sou São Paulino e eu fico nesse sofrimento. Os corintianos aí que gostam disso. Ou para o Flamengo, né? Mas muito mais sério do que escolher um time são as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Olha o que vai dizer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso também colherá. Em alguns casos, a nossa dor é resultado direto das nossas decisões. Se eu plantei, eu vou colher. Deus vai me abençoar, Deus vai ser misericordioso e pode apressar, né, a colheita, para que acabe aquela desgraça e você comece a colher das boas sementes, das boas decisões que você tomou. Mas a colheita virá. Quando nós pecamos, nós alcançamos o perdão, mas nós não vamos nos livrar da colheita. E é isso que faz com que nós busquemos cada vez mais a nossa santidade. Porque se eu sei que cada escolha errada que eu fizer vai trazer uma consequência, e essa consequência vai trazer sofrimento, porque eu vou continuar errando na mesma área. Davi colheu graves consequências após seu pecado com Batseba. Provérbios capítulo 13, versículo 15 vai dizer: o caminho dos transgressores é áspero. Algumas dores não são provações, mas colheitas. Costumamos dizer: eu estou vivendo num deserto, eu estou vivendo uma provação. Precisa se perguntar: é provação ou é consequência? Se é provação, eu preciso da ajuda dos meus irmãos para que eu vença o meu tempo de provação. Se é consequência, eu também preciso da ajuda dos meus irmãos. E nós vamos ver aqui qual deve ser o posicionamento dos amigos diante de cada situação. Mas eu preciso de arrependimento. Porque se não houver arrependimento, no tempo da colheita de más escolhas, não sairá do ciclo do sofrimento, por mais ajuda que receba dos amigos.
Terceira causa: o sofrimento pode ser resultado das injustiças e do pecado de outras pessoas. Isaías capítulo 53, versículo 5, vai trazer que Jesus sofreu, não foi por conta dos seus próprios pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Assim como Jesus, muitas vezes nós sofremos por conta de decisões que nós não tomamos. José sofreu não por decisão própria. José sofreu porque ele foi vendido pelos seus irmãos. A inveja dos irmãos fez com que José passasse pelo sofrimento. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós podem ter tomado algumas decisões, principalmente na área espiritual, aos deuses que eles serviram, as práticas que eles tiveram enquanto viviam, que trouxeram perseguições espirituais para a nossa vida. Isso tem a ver com os nossos antepassados. Mas também nós temos pessoas que convivem conosco, e muitas vezes as pessoas que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso oikos, do nosso grupo de relacionamento, acabam tendo algumas atitudes, tomando algumas decisões e que nos levam para um caminho de sofrimento. Por exemplo, os sacerdotes. Onde estão os sacerdotes nessa casa? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, olha para trás. Onde estão os sacerdotes nessa casa? Quem é o sacerdote? O homem. Aonde tem um homem aqui? Então você é um sacerdote na sua casa. Sacerdote. Pergunta de novo, pastor. Tá. Então, se tem homem, tem sacerdote, né? Se tem homem, tem sacerdote. Sacerdote não é o padre, sacerdote não é o pastor, sacerdote não é aquele que veste batina. Sacerdote é aquele que está exercendo o sacerdócio segundo Cristo, que está sendo o cabeça na sua casa. Então, o sacerdote toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão equivocada. Toda a família sofre. A mãe toma uma decisão, os filhos sofrem. No seu nível de governo, a mãe pode tomar algumas decisões e vai levar com que os seus filhos sofram. Por exemplo, a mãe dá a decisão de dar açúcar para a criança desde novinho, Toddy, desde pequeno, Nescau. A criança cresce e ela vai sempre tomar Nescau. E ela vai fazer o que durante a vida dela? Ela vai ter uma necessidade de açúcar. Gente, ela vai sofrer para se libertar dessa desgraça. Quem está vivendo uma consequência assim? Não tem a ver somente com grandes pecados. Sabe, decisões que outros tomam e que a gente acaba acarretando sofrimento. Eu estou trazendo coisas simples, mas você sabe quais são as decisões erradas que seu marido tomou e até hoje você sofre. Você sabe as decisões erradas que a tua esposa tomou e até hoje a tua casa está sofrendo. Outra causa de sofrimento pode vir das limitações de um mundo caído. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 vai dizer: o tempo e o acaso sobrevêm a todos. Há tragédias que não podem ser explicadas por pecados específicos. Quem pode explicar a tragédia do Rio Grande do Sul? Nós até tentamos. E se tem uma coisa que nós seres humanos, nós somos muito, muito, muito hábeis em dar respostas para o problema dos outros. Porque assim, né, o Rio Grande do Sul, eles vivem debaixo de uma cobertura espiritual, tem muito centro de umbanda lá, tem muito centro disso, centro daquilo, o Rio Grande do Sul não se rende, o Rio Grande do Sul isso, o Rio Grande do Sul é aquilo. Mas se nós formos ver a nação brasileira, por que aquela desgraça lá no Rio Grande do Sul e o resto da nação brasileira ser preservada? Sabe, nós precisamos entender que há coisas que não se explicam. E Deus não quer que a gente fique explicando as causas do sofrimento das pessoas. Nós não fomos chamados para isso.
Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, vai dizer, falando sobre os galileus mortos por Pilatos e sobre a torre de Siloé que caiu, pensais que eram mais culpados do que todos os outros? Jesus disse, não, eu vos digo que esses galileus que lá morreram, não eram mais culpados do que vocês mesmos. Nem toda tragédia é castigo. Fala para o seu irmão, diz, Deus não castiga. Nem toda tragédia é castigo. Quinto, o sofrimento pode ser uma prova de fé. Tiago capítulo 1, versículo 3. Aqui nós podemos dizer, eu estou passando por um deserto, Deus me permitiu que eu entrasse no deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Lá ele estava passando por uma provação. Jó estava passando por uma provação de fé. E Deus só permitiu que Jó entrasse naquela provação, porque Deus sabia da fidelidade do coração de Jó. O sofrimento de Jó não veio por causa do pecado, mas porque Deus confiava na fidelidade. Deus conhecia o coração. E a Bíblia diz que Deus não permite provação maior do que você consegue suportar, Cris. Provação maior. Deus não vai te dar uma prova para você provar que você crê nele, maior do que você pode suportar. Porque Deus não está para reprovar os seus filhos. Deus está para aprovar os seus filhos. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus quer aprovar você. Deus quer aprovar você. Então, o que é uma prova? Como eu vou entender? Eu vou entender que Deus está permitindo que eu passe por esta situação, para que esta situação produza perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3. A prova da vossa fé produz perseverança. Pedro vai escrever em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, para que o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, seja comprovado. Então Deus vai permitir sim provações. Mas o sofrimento também pode produzir um caráter espiritual. Romanos 5, versículo 3, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não desperdiça a dor dos seus filhos. Às vezes a gente quer arriscar o tempo de dor da nossa vida, mas nem o tempo de dor e nem as dores Deus desperdiça. Deus vai usar as nossas dores para produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O próprio Jó declarou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Deus, os meus olhos te veem. Porque é neste tempo em que nós não temos mais olhos para nada. Nada mais chama a nossa atenção. Nada mais tem o nosso coração. A gente fica desesperado, buscando o olhar do Pai. A gente fica desesperado, buscando o coração do Pai, buscando as mãos do Pai. É neste tempo que Jó estava. Jó ali não estava em pecado, mas Jó não conhecia a profundidade do caráter de Deus. E mesmo não conhecendo a profundidade do caráter de Deus, ele não murmurou e ele não se rebelou contra Deus. E quando eu caminho neste tempo de tribulação, o meu caráter espiritual é forjado. Por quê? Porque eu vou conhecer profundamente o caráter daquele que está permitindo que eu passe por esse sofrimento. O sofrimento está te capacitando a consolar outras pessoas. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Sabe, quando nós passamos por sofrimentos, nós vamos ser mais empáticos com aqueles que sofrem. Quem passou por uma falência financeira vai ter empatia por quem está com um problema financeiro. Quem passou por um divórcio vai ter empatia por quem está enfrentando o divórcio. Quem perdeu um filho vai ter empatia por aquele que está vivendo um luto. Quem sofreu um desemprego e ficou dependendo da ajuda dos familiares, vai ter empatia para ajudar o cunhado quando o cunhado ficar desempregado. Não teve nenhum amém. Agora eu entendo que realmente essa mensagem é para nós. Nós já fomos os cunhados desempregados. E nós já tivemos cunhados estendendo a mão para nós. E nós já tivemos pessoas estranhas estendendo a mão para nós. Nós já tivemos pessoas na fila de uma padaria, onde o pastor Josué estava para comprar pão e leite. Eu com 3 crianças em casa, e ele não tinha dinheiro para pagar o pão e leite. Mas alguém da fila teve empatia, teve misericórdia e olhou para o caixa. Não sabia, provavelmente, a situação caótica que Josué estava. Conhecia mais ou menos, mas não sabia a condição caótica que a gente estava. Que ele não tinha dinheiro para pagar o leite das crianças naquele dia. Ele ia pedir para o pessoal ali da Clarabela. Quem lembra da Clarabela? Foi lá dentro da Clarabela que isso aconteceu. Eu estava com 3 bezerros em casa e eu não tinha leite para dar para eles. Mas foi naquela fila que alguém disse: deixa que eu pago a conta para ele. Sabe quem estende misericórdia? É aquele que já necessitou de misericórdia. Sabe quem serve no mercado solidário? Quem semeia no mercado solidário? Quem semeia no projeto Maná? Quem semeia em missões em África? São aqueles que já receberam a misericórdia em algum tempo. Quem nunca precisou da misericórdia, ou quem nunca recebeu misericórdia, não vai ter o coração aberto para ajudar pessoas. Olha para quem está do seu lado e diz: mas você já foi capacitado pelo Senhor, através dos seus sofrimentos, para consolar outras pessoas. Sabe aonde que nós somos mais capacitados para servir? Na área em que nós sofremos. Tem pessoas que usam o sofrimento do seu passado como um escudo para não servir outras pessoas. Enquanto Deus está dizendo: sabe por que eu tirei você daquele sofrimento? É para você agora ajudar aqueles que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, com a consolação que nós somos consolados, é a consolação que vamos consolar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 vai dizer: Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Quem nunca sofreu, pode ensinar sobre a dor. Quem sofreu e foi consolado, pode ministrar cura. É ensinar sobre a dor. É ensinar sobre as razões. Todos nós sabemos fazer. Agora somente aquele que sofreu a dor é que vai poder ministrar cura. Sabe aonde está o teu poder? É na área em que você foi curado. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te capacita a consolar com a mesma consolação que você foi consolado. Pergunta para o seu irmão, fala assim: em que área você já foi consolado? O que Deus já fez na sua vida? Pergunte, agora é tempo de compartilhar mesmo. Pergunta: o que Deus já fez na sua vida? Em que área Deus já realizou um milagre na sua vida? Que você foi alcançado. Compartilha, não estou vendo vocês compartilharem. Estou vendo vocês olhar para mim. Se você está longe, senta perto de alguém e pergunta: qual é a área que você já foi consolado? 2 minutos para vocês compartilharem.
Agora olha bem carinhosamente para esta pessoa e diz: é nessa área que Deus quer usar você para servir pessoas. Não enterre o seu talento, porque você tem talento para isso. Amém? Mas é justamente nos momentos de sofrimento que nós descobrimos os amigos que estão ao nosso lado. E agora nós vamos encontrar aqui nesses 2 textos que nós lemos, os 2 tipos de amigos. Os amigos de Jó e os amigos de Lázaro. A desgraça bateu na porta de Lázaro, mas também bateu na porta de Jó. Os amigos de Jó, nós vamos ver que Jó vivia na terra de Uz. E o significado de Uz é conselho, firmeza, advertência. E alguns teólogos vão nos trazer que este nome carrega um significado simbólico. Foi colocado este nome da terra onde ele vivia pelos escritores para demonstrar o que aquela terra gerou na vida de Jó. E isso é uma possibilidade. Essa terra levou Jó a prosperar. No primeiro tempo ele prosperou. Como nós falamos, ele era muito rico. Ele tinha uma família abençoada. E ele era temente a Deus. Algumas bíblias cronológicas vão vão posicionar o livro de Jó antes de Gênesis, trazendo que Jó provavelmente é um dos escritos mais antigos das escrituras. Mas quando nós lemos o livro de Jó, nós temos ali a comprovação de que Jó vivia após o nascimento de Abraão. Os amigos de Jó eram descendentes de Abraão. Então esse livro, essa história não aconteceu antes da queda, como algumas pessoas acabam compartilhando, achando que a situação de Jó aconteceu antes da queda de Adão. Essa é uma curiosidade teológica. Não quero colocar aí nenhuma pulga atrás da sua orelha. Os amigos de Jó lá estavam. Eles vieram primeiramente para consolar. Eles vieram para observar o que está acontecendo com o nosso amigo. A mesma coisa que acontece conosco quando nós ficamos sabendo que alguém está passando por uma situação. A primeira coisa que nós fazemos é chegar, nos entristecer com a pessoa, chorar, rasgar as vestes, como era costume da época. Hoje a gente não sai rasgando as vestes, mas a gente rasga o coração, a gente ora, a gente fala com o Senhor. Senhor, olha a vida do meu irmão, olha o sofrimento que meu irmão está passando. Isso quando nós temos empatia por aqueles que estão sofrendo. Isso quando a gente começa a perceber, puxa, onde está meu irmão? O irmão não apareceu mais na igreja, o irmão não apareceu mais na célula, o meu primo que sempre vinha na minha casa não vem mais. O que está acontecendo? Esse irmão está se apartando de mim, tem algum problema. E a Bíblia diz que os amigos de Jó, num primeiro momento eles fizeram tudo certinho. Chegaram, observaram, choraram e ficaram em silêncio durante 7 dias. Você já imaginou ficar em silêncio durante 7 dias? Você vê a pessoa ali raspando a sua carne com cacos de telha. A mulher olhando para o cabra e dizendo assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Que mulher abençoada, que mulher sábia. Mas imagina a dor que essa mulher estava sentindo. Ela também estava vivendo luto. Ela havia perdido seus filhos, ela havia perdido todos os seus bens, e agora ela se depara diante de um quadro que ela não tinha o que fazer. Você já se sentiu impotente diante de um quadro? Qual é a tua reação? Oh, meu querido, vai dar tudo certo, fica firme. Olha, você não está crendo mais, Jó, mas pode deixar que eu creio por nós dois. Você faria isso, amém? Será?
O problema é quando eles começaram a falar. Depois de 7 dias, eles começaram a falar. E esses amigos de Jó, esses 3 amigos de Jó, tinha o místico tradicional, tinha o legalista dogmático e tinha o áspero impaciente. Elifaz começa a dizer: olha, pode ter certeza, alguma coisa você fez, tem pecado nesse negócio, só pode que você pecou, Jó. Ele começa a ter algumas revelações subjetivas. Ele tenta colocar Deus dentro de causas e efeitos. O sofrimento de Jó tinha que ter uma causa. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que ele vai estar questionando Jó para que Jó confesse pecado. Uma vez nós tivemos o nosso carro roubado, 2007. Foi um assalto à mão armada. E eu estava sentada aqui em uma das salas da igreja, e uma pessoa muito próxima sentou comigo, e a primeira pergunta que ela me fez é: G, aonde está a legalidade? Aonde está a brecha? Aonde está o pecado? Tinha que ter pecado, porque se aconteceu alguma coisa errada, tinha que ter pecado. Eu olhei para ela e disse: não que Deus tenha me revelado, mas se Deus me revelar, eu vou me arrepender. Era um místico tradicional. Sabe, o místico tradicional vai chegar na casa do irmão e falar assim: olhem, quando eu estava vindo para cá, eu estava orando para compreender qual é a tua situação, o que aconteceu, e aí o Espírito Santo falou para eu dizer isso, e olha só, será que não tem aí uma maldição que vem lá da casa de 3ª e 4ª geração? E aí ele começa a tentar encontrar o erro. Olha para o seu irmão e diz: não seja místico tradicional. Mas aí tem o segundo, que é o Bildade. O Bildade é o legalista dogmático. Sabe o que significa o nome dele? Confusão de amor. É um amor confuso. Mas também tem um outro significado: filho da discórdia. Ele defendia uma justiça rígida, inflexível. Ele era duro. Ele era dogmático. Ele chegou ao extremo de insinuar que os filhos de Jó morreram porque eles tinham pecado. Sabe aquele que apresenta para você um Deus legalista? Querido, seu filho peca. Seu filho peca. Você peca. Se acontecer alguma coisa com o seu filho, ou acontecer alguma coisa com você, o legalista dogmático vai chegar e falar assim: tem alguma coisa errada, porque os filhos de Deus, para os filhos de Deus não pode acontecer isso. Está se pregando um evangelho de aprovação pela bênção. Se está dando certo, você está abençoado. Se não está dando certo, tem alguma coisa errada. Se a tua empresa está prosperando, você está bem com Deus. Se a tua empresa não está prosperando, você não está bem com Deus. Por isso que antes eu trouxe as causas do sofrimento, para nós entendermos que nós não podemos ser juízes dos nossos irmãos, como os nossos amigos de Jó aqui. E o terceiro, o Zofar, que é impaciente, ele é áspero. Ele foi o mais duro dos 3. Ele era considerado o mais agressivo. Ele repreendeu Jó por sua defesa própria, chamando Jó de tagarela e argumentando que o sofrimento de Jó era, na verdade, menor do que ele realmente merecia. Pensou? Você chega na casa do teu irmão, o teu irmão está passando por um problema, e você diz assim: isso é pouco, cara. Perto do que você fez, Deus está sendo misericordioso com você. Deus está sendo bondoso, porque se fosse eu, você já tinha morrido. Com certeza, se fosse você, se fosse eu, pelos pecados do teu irmão, você já teria matado.
mas você gostaria de receber um amigo desse na sua casa? Olha para o seu irmão e diz: não seja Elifaz, Bildade e Zofar. Eles procuravam culpa em vez de consolar. Eles julgavam o que não entendiam. Eles aumentavam o peso da dor. Olha o que Jó declara no capítulo 16, versículo 2. Consoladores miseráveis são vocês todos. Eles já tinham detonado com o coração e com a alma de Jó. Eles foram para consolar, mas eles feriram ainda mais. As suas palavras eram duras, eram cruéis. Eram palavras que não tinham nenhuma empatia. Eles ficaram 7 dias calados, mas quando abriram a boca, eles não pararam mais de falar. Eles falavam muito e ouviam pouco. Charles Swindoll vai trazer: Jó foi ferido por Satanás, mas suas feridas foram aprofundadas por seus amigos. Olha que duro isso. A.W. Tozer vai dizer: é duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem sem antes permitir que ele seja profundamente ferido. C.S. Lewis diz: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Matthew Henry vai dizer: quando começaram a argumentar, deixaram de consolar. Olha para o seu irmão e diz: a Bíblia te chamou para você ser um consolador. Um consolador. Sabe, às vezes nós não gostamos de ir em velórios. E sabe o que a maioria das pessoas falam do porquê não vão em velório? Eu não sei o que falar. Já ouviu isso? Eu não sei o que falar no velório. Mas você não precisa falar. É só você estar. É só você estar. Meu Deus, o meu amigo se suicidou. O que eu vou falar para a esposa? Você não precisa falar. É só você estar. Meu Deus, aquela irmã perdeu o bebê. O que eu vou falar para ela? Você só precisa estar. Você só precisa acolher. Você só precisa abraçar. Você só precisa da presença. Ela só precisa da sua presença. Nossa, meu irmão está com um problema tão sério financeiramente, que eu não sei o que fazer. Mas ele precisa de você. Ele precisa que você esteja com ele. A sua presença. A sua presença é mais importante do que o teu conhecimento. A sua presença é mais importante do que o teu argumento. A sua presença é mais importante do que as suas explicações. A sua presença é mais importante do que a sua teologia. Porque quando você está presente, o Espírito Santo está presente. E o Espírito Santo é o nosso consolador. Então nós não precisamos falar muita coisa. É só nós estarmos. Quem aqui já foi consolado simplesmente pela presença de alguém? A presença, a pessoa chegou na sua casa, você estava desesperado por uma situação. A situação não mudou, mas quando aquela pessoa saiu, ai, você estava mais leve. Você estava crendo. Nós vamos ver a diferença dos amigos de Lázaro. Enquanto os amigos de Jó estavam para acusá-lo, os amigos de Lázaro estavam para acolher. Como assim? A palavra de Deus diz que a morte chegou na casa de Lázaro. Primeiro foi a enfermidade. O que os amigos de Lázaro fizeram? Primeira coisa, chamaram Jesus. Eles saem de Jerusalém, grande parte deles moravam ali nos arredores. Eu estou pulando um pouco aqui, contexto histórico e geográfico de Betânia. Betânia significa casa da aflição, mas também ela significa casa dos figos.
E na antiguidade, até os dias de hoje, o figo e as folhas de figo, elas são usadas para curar feridas purulentas. Então, da mesma forma que Betânia é considerado casa da aflição, casa do sofrimento, também ela é casa de consolação, é casa de cura. Então, Jesus, ele sempre passava pela casa do figo. Ele sempre passava por Betânia, ele tinha amigos em Betânia. E ali estava Lázaro, Marta e Maria. E a desgraça bateu, o mensageiro da desgraça chegou na casa de Marta e Maria. E os amigos que ali estavam, quando souberam da situação, eles foram chamar Jesus. João no capítulo 11, versículo 3 diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eles compreenderam que mediante o sofrimento, a primeira atitude é envolver Jesus no processo. Olha para quem está do seu lado e diz: envolva Jesus no processo. Antes de envolver o advogado, antes de envolver o psicólogo, antes de envolver o psiquiatra, antes de envolver o pai ou a mãe, antes de envolver o pastor, antes de envolver qualquer coisa, você precisa envolver Jesus no processo. O recado precisa chegar até ele. Meu irmão está doente, meu irmão está sofrendo. A segunda coisa que eles fizeram foi quando Jesus chega em Betânia. Jesus recebe a notícia: Lázaro está doente. Mas eu sei. Jesus sabia que aquela enfermidade não seria para a morte. Jesus sabia que o nome do Pai seria glorificado. E aí Jesus passa 2 dias ainda no lugar onde ele estava. E quando ele chega em Betânia, o quadro estava pior. Você já fez alguma oração e o quadro piorou? Quem aqui já passou por isso? Dá a impressão que quanto mais eu oro, pior fica. Lá no passado eu lembro que a minha mãe tinha uma frase: quanto mais reza, mais assombração aparece. Isso é dos antigos. Sabe, você ora e a impressão que a coisa está piorando é porque Deus está trabalhando para glorificar o nome dEle. Só que você só caminha nessa perspectiva quando você tem amigos perto de você que creem em Jesus. Amigos que não falam contra Jesus. Porque nós precisamos de amigos de fé. O título dessa mensagem é Amigos de Fé, porque não é qualquer amigo que atravessa um deserto com você, não é qualquer amigo que passa o sofrimento junto com você, que você se mantenha de pé diante de Jesus. Tem muitos amigos que sentam conosco no momento do sofrimento, mas eles podem até trazer algumas soluções para o nosso sofrimento imediato, mas no final, nós estamos longe de Jesus. Nós precisamos ter amigos de fé que nos aproximam de Jesus. Jesus chega em Betânia e ele pergunta: onde vocês o colocaram? E eles disseram: vem e vê Jesus. A equipe de música pode subir, por favor. Vem e vê Jesus. Sabe, o amigo de fé, primeiro ele vai falar com Jesus. Segundo, ele vai levar Jesus até a pessoa. Lázaro já estava morto, Lázaro não podia vir até Jesus. Sabe, há muitas pessoas que estão sentadas na sua frente, há muitas pessoas que estão dentro das suas casas, que estão andando pelas ruas, mas elas não conseguem vir até Jesus. Você precisa levar Jesus até elas. Porque vai ter o festival da família, porque nós estamos levando Jesus até estas pessoas, porque essas pessoas já estão mortas. Elas já estão mortas nos seus delitos e pecados, e um morto não pode ir até onde Jesus está. É por isso que Jesus vai até onde está o morto. Você coloca de pé, por favor. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo os seus princípios. Se você por algum motivo, e esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor,
Volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.